eu ficava deitada 6 horas, né? Eu dormia durante 6 horas e depois eu não dava conta de ficar deitada mais porque a minha coluna doía muito. Teve um dia, eu acordei, assustei, olhei no relógio, já era 10 horas da manhã. Eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Aí eu levantei, assim, eu tava em estado de choque. Meu marido tá assim, o que que é isso? Eu não tô acreditando que eu consegui dormir nessas horas da manhã. Tinha muito tempo que isso não acontecia comigo. Fiquei muito feliz, de verdade, porque era uma das coisas que eu mais queria na vida, em termos, né, de físico, assim, de conquista física, era não sentir mais essas dores na coluna. Boa Olá, noite! boa noite! Tá Tudo bem? linda! Obrigada! Seja muito bem-vinda aqui, uma experiência diferente hoje, né? Super diferente. Então, se apresenta para o pessoal, fala de onde você é, né? E conta um pouquinho aí da sua jornada, né? Já tem gente falando aqui que nunca praticou yoga antes e a ideia é a gente mostrar hoje que é possível para todo mundo, né? Isso mesmo. Então, vou começar com antes, né? Isso! O que que aconteceu comigo? Eu era uma pessoa muito... Primeiro, vamos apresentar, né? Meu nome é Verônica, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou professora, tenho 37 anos. Bom, antes de começar o curso, até poucos meses atrás, eu era uma pessoa extremamente ansiosa, a ponto de já querer tratar com remédio mesmo, e me diagnosticar como uma pessoa ansiosa, né? Querer tratar com remédio mesmo alopático. Mas eu resolvi dar um tempinho para mim e buscar outras alternativas. O que que acontecia comigo? Eu tinha extrema dificuldade em viver o momento presente. Então, eu estava sempre pensando ou no futuro ou no passado. Isso fazia com que eu não aproveitasse nada. Era aquela questão assim, eu estava com meus filhos, mas eu não estava ali. Eu estava sentada brincando com eles, mas pensando sempre o que eu precisava fazer depois. E ela era aquela história do será. Será que eu vou conseguir chegar a tempo no trabalho? Será que eu vou conseguir? Sempre pensando no futuro. Isso me fazia uma pessoa muito irritada. Eu era muito irritada. E quem sofria mais isso era a minha família, né? Principalmente meus filhos. Então, essa era a minha realidade, né? Não E estava como feliz com isso de jeito nenhum. professora, né? Eu Como imagino como impactava também no seu trabalho, né? Sim, impactava muito no meu trabalho e eu dou aula para educação infantil, né? É claro que no meu trabalho eu conseguia controlar um pouco mais isso, porque quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente precisa, né? É aquela história que a gente fala, a gente precisa usar máscaras, né? Então lá eu consegui controlar um pouco mais isso, mas me atrapalhava muito, porque eu sempre pensava assim, ai meu Deus, eu vou dar tal aula hoje, será que vai dar certo? Aí será que os meninos vão estar comportados para realizar essa atividade? Ah, mas e se não tiver? Sempre o e se. E o e se me desgastava demais. E além dessa questão, né, da minha ansiedade extrema, que me atrapalhava muito, eu tinha as dores no corpo. Por quê? Eu tenho um diagnóstico de escoliose desde que eu tinha 15 anos de idade. A escoliose é é uma curvatura acentuada na coluna. Então, exatamente, a minha coluna faz um S, exatamente. Na época que eu fui diagnosticada, os médicos até queriam me operar. Só que um dos médicos que eu consultei, ele falou, olha, você precisa fazer exercícios regulares para a gente ver se essa curvatura sua vai estabilizar. Se estabilizar com as atividades físicas, ok. Você não precisa operar. Então, na época, eu já comecei a fazer atividade física. Fazia natação, depois eu passei para o Pilates. Só que o que aconteceu comigo? Desde o início do ano passado, eu estava sedentária, sem fazer atividade física nenhuma. De vez em quando eu corria, mas assim, não era a mesma coisa. Então, qual que era o contexto que eu me encontrava no final de abril, assim, né? Vamos colocar mais precisamente, desse ano. Eu estava uma pessoa extremamente irritada, né? Sem paciência com nada, muito ansiosa. E aí veio a pandemia, vieram as aulas online, que eu comecei a dar aula online. E antes de começar as aulas era aquela coisa, aquele taquicardia, né? Meu Deus, e agora? Eu vou dar conta? Será que a minha internet vai cair? Será que vai ter luz? Sempre será, né? E com dores, assim, me sentia pesada, com muitas dores na coluna e no corpo todo. Aí, mais precisamente, na semana de 11 a 15 de maio,
não é tão longe assim, não está tão longe assim o início da minha prática. Estava consultando o Facebook e de repente apareceu a foto da Babi com a frase yoga para ansiedade. Semana da yoga para ansiedade. Eu falei, opa, yoga? Ansiedade? Comecei a achar estranho, né? A associação desses dois nomes. Yoga, bacana, yoga, acho bacana. Eu sempre gostei, assim, nunca pratiquei, mas sempre achei interessante a ideia da prática do yoga, né? E nunca tinha visto yoga associado à ansiedade. Falei, bacana, deixa eu assistir, né? Deixa eu assistir às aulas. E logo na primeira aula, Babi, foi muito interessante, porque logo na primeira aula, você contando a sua história, eu me identifiquei demais. Quando você falou que você foi ao médico, ao gastro, fez uma endoscopia, eu dando spoiler, né? Fez uma endoscopia. Não, mas foi hoje, aula 1. Foi hoje, né? Não tem que assistir, mas só já lá. Fez uma endoscopia. E o médico falou que não, você não tem nada. Você estava esperando que tivesse uma coisa muito ruim, não tinha nada. Era o que acontecia comigo. Aconteceu comigo várias vezes. Das várias endoscopias que eu fiz, a grande maioria não deu nada. E o médico ainda mostrou lá no exame, olha, seu estômago aqui tá perfeito. Eu falei, não é possível que o meu estômago tá perfeito. Essas dores horrorosas. A gente fica querendo ouvir que tem um problema, né? Olha isso. Porque a dor que a gente sente, a dor que a gente sente no estômago é uma coisa indescritível. Não é possível que não tem nada. Então aconteceu comigo várias vezes. Eu falei assim, nossa, aquilo já me chamou atenção, né? Aquela primeira aula lá. Aí eu, bacana, eu vou continuar assistindo. Fiquei interessada. E aí veio o primeiro desafio. E eu resolvi fazer o desafio. Não, o segundo, na verdade. O primeiro foi a meditação, veio o segundo. Quando eu fiz aquela aula, eu saí destruída. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não consigo fazer nada. E aí fiquei lembrando das aulas de Pilates que eu fazia. Gente, essas aulas de Pilates... Olha o que está acontecendo com o meu corpo. Assim, fiquei arrasada. Mas eu falei assim, eu não vou desistir. Não vou desistir, eu vou continuar assistindo. Aí assisti a terceira aula. Então, assim, à medida que eu fui assistindo às aulas, às lives, vendo o comentário das suas alunas, porque, assim, isso é muito importante ver o comentário das alunas, muito importante. Eu assisti algumas lives e assisti a live da Rafa. A live da Rafa foi, assim, aquele clique pra mim. Eu falei, nossa, que bacana, olha a realidade. Quem quiser assistir, tá lá no YouTube. Pode eu falei assim, lá. Que bacana, gente, olha a vida dela, como que aconteceu, assim, ela foi descrevendo, sabe, todo... o que aconteceu com ela, os benefícios. Eu falei assim, não, eu vou fazer esse curso. Aí eu falei assim, eu vou fazer. Pronto, aí coloquei na minha cabeça que eu ia fazer. Aí o que aconteceu? Aí, olha a parte ansiosa vindo, né? Aí quando foi no domingo à noite, você fez uma outra live, né? Eu falei, nossa, eu vou fazer. Aí eu não dormi direito, Babi, porque eu já tinha colocado o negócio na minha cabeça. Não dormi direito. Falei, eu tenho que fazer esse curso. Aí eu acordava, dormia, não posso perder a inscrição. Quando a inscrição ia abrir 7h20 da manhã, não, 7h30 da manhã, você ia mandar no Telegram o link. 7h20 eu já estava com o cartão de crédito na mão. Estava com o cartão de crédito na mão. Olhando pro celular. Falei assim, ela vai mandar o link, eu tenho que entrar. Aí eu tive a brilhante ideia de voltar lá nas aulas e falei assim, gente, será que ela já mandou? Já tá lá, pra que eu tenho que ficar esperando ela mandar no Telegram? Aí fui lá, eu devo ter sido uma das primeiras a fazer inscrição. Porque eu fui lá, fiz a minha inscrição, porque eu tava morrendo de medo de não ter vaga mais. Eu falei, gente, e agora? Se não tiver vaga, o que eu vou fazer, né? E comecei. Então, logo que eu fiz a inscrição, já abriu a plataforma. E só de ver aquela plataforma, eu já fiquei deslumbrada. Eu até te mandei mensagem, né? Já fiz comentários. Porque só aquilo já abre pra gente uma noção de organização enorme, porque se coloca tudo passo a passo, as aulas teóricas vêm primeiro, você explica direitinho que é preciso assistir às aulas teóricas antes de começar a prática. E nessa semana que as inscrições estão abertas, né, ainda acontecendo, as aulas práticas ainda não começaram. Isso é muito legal, porque a gente se familiariza. Aí que a gente começa a entender, de verdade, que o yoga não é só a parte prática, não são só os asanas. Você vai entender que o yoga é um estilo de vida. E é ali que eu comecei a entender que aquele estilo de vida eu também podia fazer parte dele, né? Eu, como uma mortal, né? Podia, não é uma coisa de outro mundo. Eu não preciso ser, né? Um ser de luz para fazer parte daquele estilo de vida yoga. Aquilo está no nosso dia a dia.
E aí eu comecei a ver, né, aquilo me ajudou demais. E aquela primeira noção que você dá para a gente de organização mesmo. Você ajuda a gente a organizar o nosso dia para que a gente consiga encaixar nele os 30 minutos. Então, não é simplesmente, ó, você vai fazer isso aqui 30 minutos por dia. Não, peraí. Você precisa organizar a importância de ser de manhã, a importância de você organizar seu dia. Eu até brinquei e falei assim, gente, se eu não fosse praticar yoga, só isso aqui já estava valendo para mim, porque eu já ia me organizar só por causa dessas aulas, assim, e tudo muito bem estruturado, né? Os arquivos que você manda, e tá lá bonitinho, quantos minutos de leitura, quantos minutos. Então aquilo eu já fiquei encantada, falei, meu Deus, é tudo que eu precisava, era isso aqui. E aí, assim, aí veio a primeira semana, né? Passou essa semana da gente, né, se familiarizar, eu assisti às aulas, né? E começou a prática. Fiquei super feliz. É claro que tinha algumas coisas que é a primeira vez que a gente faz. Ai, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? A gente fica um pouco insegura. Mas, assim, o que me ajudou a trazer segurança foram as suas falas anteriores. Então, é por isso que é tão importante ouvir você falando antes. Né? Toda a sua aula teórica explicando, olha, vocês não vão conseguir, tem a postura que vocês não vão conseguir de primeira, que vocês precisam praticar mais de uma vez, não se desanimem. Aí você dá as opções das posturas para iniciante também, aquilo é muito importante, né? Porque a ideia é que dê para todo mundo fazer, né? Igual você falou, basta você respirar, né? Que você pode praticar yoga, e é isso mesmo. Então, assim, aí na primeira semana eu já fiquei super empolgada, me deparei com uma coisa assim que foi muito... Uma coisa que foi uma armadilha, né? Assim, nessa questão da disciplina. Porque quando a gente vai durante a semana, que a gente se organiza no horário durante a semana, é mais fácil do que no fim de semana. Aí eu cheguei no primeiro dia do meu primeiro fim de semana, me vendo não praticando de manhã. E eu falei assim, gente, eu sempre pratiquei de manhã, eu não tô praticando de manhã. Como que eu vou fazer agora? O negócio ficou na minha cabeça até à noite. Eu falei, não vou dormir sem praticar. E é engraçado que é isso, né? Às vezes a gente vai tentando postergar, mas a mente da gente tenta enganar, mas o corpo pede. E no sexto dia, o meu corpo já estava pedindo. Eu cheguei à noite, meu marido tá assim, o que você vai fazer? Eu vou praticar. Mas essa hora, assim, é essa hora, eu vou praticar agora. E você entra pode no praticar. grupo e vê que todo mundo fez, postou e você tá lá, né? Não, e o dia foi passando, eu falei assim, gente, minha prática. E aí consegui praticar, né? Então eu tô no 36º dia de prática, sem nenhuma falha. E assim, eu tenho muito orgulho disso. Que eu não falhei dia nenhum. E isso me fez muito bem, sabe? Então aí o que aconteceu? Deixa eu falar agora do pós, né? Quais as mudanças que eu senti? Só te interromper rapidinho. Pode. Se eu tivesse te dito há um mês atrás, no dia que você fez a primeira aula, eu falei assim, não, Verônica, você vai conseguir 36 dias seguidos, você não ia acreditar em mim. Não ia mesmo. E aí a gente entende o poder do hábito, né? Aquela história que você conversa com a gente também dentro do curso. Essa questão do hábito mesmo. E depois que a gente adquire... Agora eu fico mais tranquila, por quê? Já passou os meus 20 dias, né? Os 20 dias que eu precisava para criar esse hábito. Então, agora para mim é super tranquilo, porque agora eu já sei os horários. Eu sei que durante a semana eu pratico 5 horas da manhã, e para mim tá ok, é o meu melhor horário. Então, eu acordo 5 horas da manhã, faço minha prática, depois eu vou tomar meu café, né? Aquela questão do jejum, para mim... A primeira coisa que eu pensei, Babi, claro que eu não vou conseguir praticar de jejum, mas de jeito nenhum. Aí você falou assim, não, gente, tenta um dia, vai dar certo. E deu. Porque eu também sou igual a você, eu sou daquelas pessoas que acordam querendo comer tudo que tá na cozinha. Só volto com muita fome. Mas aí eu consegui, né? Eu consegui praticar de jejum, estou conseguindo praticar de jejum, isso pra mim é ótimo. E aí, no sábado, de segunda a sábado, eu pratico nesse horário de 5 horas da manhã. No domingo, eu pratico um pouco mais tarde. Mas, assim, eu sei o horário que eu vou praticar no domingo. Mesmo sendo mais tarde, eu já tenho o horário definido. Porque aí, no domingo, eu faço a minha prática mais ao ar livre, que eu tenho uma grama aqui em casa. Aí, eu vou pra grama, levo meu tapetinho. Aí, minha filha fica vendo. Aí, fica uma coisa mais assim, né? Em família, mas eu consigo praticar. E é bom também, né? O domingo é uma prática diferente.
Então, assim, já criei meu hábito, tô super tranquila. Não tenho mais medo de pensar assim, eu não vou mais praticar. Não, tô super segura. Duvidar de você, né? De que você consegue. Você já sabe que você consegue, né? Exatamente. Mas vamos lá, e você quer contar das transformações desses 36 dias? 36 dias. Então, aí o que que eu... Primeira coisa que eu já comecei a perceber no meu corpo, né? Logo com 15, 16 dias de prática. A questão das minhas dores. E eu dei o clique, assim, claro que eu percebi, né? Logo na primeira semana, que eu já estava mais flexível, aquela coisa já consegue agachar e levantar, né? Sem colocar a mão no chão. Então, eu já comecei a voltar a Verônica, aquela Verônica que antes tinha uma flexibilidade maior. Isso já me voltou na primeira semana. Impressionante a consciência corporal que a gente tem praticando yoga. Porque assim, quando eu gosto de Pilates, gosto, né? Eu não posso nem falar mal do Pilates de jeito nenhum, porque me salvou. Mas o que que é praticar? Qual que é a diferença quando a gente pratica yoga? Eu vou falar um sentido, é claro que tem vários outros, né? Eu me percebi com mais consciência. Então, por exemplo, eu vou fazer o movimento da pinça, né? Eu vou levantar, colocar a mão com a intenção de levar as mãos, né, ao pé. Consigo fazer, numa boa, mas eu tenho a consciência que eu tô fazendo esse movimento. Não é simplesmente, vamos botar a mão no pé. Não. Eu tenho todo um processo. E isso é que faz a gente evoluir numa postura. Essa consciência corporal. Não é simplesmente ir lá e fazer. Você tem todo o processo para fazer, né? Para realizar a postura. Então, né, voltando, eu já percebi logo nos primeiros dias essa questão da ausência de dores. E teve um dia que eu consegui uma coisa que eu não conseguia há muito tempo, porque o que acontecia comigo? De uns anos para cá, eu ficava deitada 6 horas, né? Eu dormia durante 6 horas e depois eu não dava conta de ficar deitada mais, porque a minha coluna doía muito. Eu costumava falar que a minha coluna me acordava, né? Mesmo quando eu podia dormir até mais tarde, a minha coluna é que me acordava. E eu acordava mal-humorada, com muita dor. Então, às vezes, eu preferia nem dormir, tentar dormir até mais tarde, porque eu sabia que eu ia ficar com muita dor na coluna. Teve um dia que eu assustei. Eu acordei, assustei, olhei no relógio, já era 10 horas da manhã. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Aí eu levantei, assim, eu estava em estado de choque. Meu marido tá assim, o que é isso? Eu não estou acreditando que eu consegui dormir nessa hora da manhã. Tinha muito tempo que isso não acontecia comigo. E eu não tinha ido dormir tão tarde assim, né? Vamos pouco eu dormi meia-noite, né? Meia-noite e meia, mais ou menos. E eu consegui, eu falei assim, gente, não tô acreditando, assim, eu fiquei muito feliz, de verdade, porque era uma das coisas que eu mais queria na vida, em termos, né, de físico, assim, de conquista física, era não sentir mais essas dores na coluna. Então, assim, hoje eu classifico que essas dores na coluna que eu tenho, elas melhoraram 90%, com 36 dias de prática, né, assim. Então eu fiquei muito feliz. E aí eu me sinto uma pessoa mais leve mesmo. Essa leveza, eu me senti inchada antes, agora eu já tô mais leve. Já percebi que eu não tenho essa, né, essa coisa da retenção, que eu tinha muita retenção de líquido, isso aí já não tenho mais, sabe? Eu me sinto leve mesmo, fisicamente. Mentalmente e fisicamente. Mentalmente e fisicamente. Então, quais foram os meus benefícios mentais, vamos dizer assim? Aí entram aquelas microconquistas, né? A Babi fala muito de microconquista e essa é a coisa mais verdadeira que tem. A gente começa a dar valor a essas pequenas coisas que a gente vai ganhar no dia a dia, né? Mentalmente falando. Porque o nosso maior desafio, no final das contas, é o mental, gente. Não tem jeito. Então, a partir do momento que eu consegui perceber que eu estava automaticamente vivendo o momento presente com mais intensidade, isso já começou a me deixar feliz. Em que sentido? A primeira vez que me deu esse clique foi um dia, foi até numa prática, foi até num domingo. Eu fiz a minha prática. Nessa época eu ainda estava fazendo uma prática dentro de casa. Eu fiz a minha prática dentro de casa, normalmente. E aí, quando acabou a minha prática, eu falei assim, eu fui lá para fora. E eu moro num lugar que tem grama, tem área verde, então eu tenho esse privilégio de poder admirar a natureza e tudo mais. Eu falei, ai, nossa, que vontade de deitar na grama. Aí eu primeiro, vontade de sentar na grama. Aí primeiro eu sentei na grama, coisa que para mim era raro. Apesar de eu gostar muito, eu não me permitia, era incrível. Eu sempre pensava assim, o que eu podia estar fazendo ao invés de estar sentada na grama, né? Porque sempre assim.
Aí eu sentei e fiquei olhando pro nada. Depois eu resolvi deitar, falei, eu quero deitar. Resolvi deitar, não tinha nada, deitei na grama mesmo, aí fiquei olhando pra cima, olhando para as árvores, para o sol. Aí meu marido saiu e falou assim, tá tudo bem? Você tá deitada na grama, você tá percebendo que talvez as formigas podem te picar? Eu falei, não tem problema não, tá tudo bem. Aí, assim, isso para mim foi o clique, mas a partir daí eu comecei a perceber o tanto que eu estava conseguindo viver o momento presente muito mais. De que maneira? Quando vinha um pensamento de ansiedade, um pensamento do futuro, eu cortava. Vinha um pensamento que não era o presente, eu cortava. E eu tenho feito esse exercício diário. E o que me ajuda muito, além da respiração durante a prática, né, que assim, é muito importante e faz toda a diferença, é ao longo do dia mesmo, a gente ir respirando. Eu lembro que nos primeiros dias de prática, alguma coisa me irritava, eu lembrava da voz da Babi. Inspira, exala, inspira, exala. A minha mãe ficava até rindo da minha cara. O que é isso, Verônica? Inspira, exala. E funcionava. Funcionava muito, assim, muito. Então, assim, hoje eu vejo cada dia mais que é uma coisa que você fala com a gente. O yoga está dentro de cada um de nós. E o yoga, muito mais do que os asanas, é um estilo de vida mesmo. E é um estilo de vida que eu pretendo seguir para o resto da minha vida. Eu estava lembrando da entrevista que você passou para a gente do professor Hermógenes, né? Que ele tá lá velhinho, 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 não consegue praticar os asanas mais, mas ele pratica o yoga na mente. E isso, assim, incrível, incrível. Então, o que é remédio perto disso, sabe? Pra que tomar remédio, gente? Vamos praticar yoga. A cura tá no nosso corpo e na nossa mente, né? Basta a gente saber acessá-la, né? Isso, exatamente. E eu acho que é importante ver a gente falar sobre assim, não adianta, por que eu montei o curso nessa estrutura e que eu tenho os encontros que são as mentorias ao vivo com vocês? É o que você falou, não adianta eu falar e falar com vocês, né? Faz essa aula aí. Porque a gente precisa preparar a nossa mente, inclusive para ir para o tapetinho e levar os ensinamentos dali para a vida, né? Então, toda semana a gente tem uma conversa que é única para a turma de vocês, porque é o que vocês estão precisando naquele momento. Exatamente. Né? É uma professora elaborando uma aula mesmo, né? Na última aula que a gente teve, eu me identifiquei tanto, porque eu sou professora, né? Tudo mais. Já dei aula para todas as idades, atualmente eu estou trabalhando com criança, mas eu falei assim, gente, olha que bacana que a Gabi está fazendo, né? Ela entendeu o que é que a turma precisava, baseado nos comentários que ela viu na nossa comunidade, e está colocando esses vídeos, assim, eu acho incrível aquilo. E realmente, né? Isso é muito bacana, essa questão de ver o que a gente está precisando no momento. E uma outra coisa, Babi, assim, que para mim foi muito interessante. Essa maneira que você coloca o yoga como parte da nossa vida. E sendo uma coisa simples, porque a partir do momento que você está aí na sala da sua casa, sentada, e todos os vídeos que você mostra são nesse ambiente, a gente começa a entender, poxa, peraí, eu não preciso de um estúdio. Eu não preciso estar numa sala, num lugar com espelhos mil. Eu posso fazer da minha casa, eu posso botar meu celular para me filmar, para eu ver como que estão minhas posturas, sabe? A coisa é muito mais simples. Às vezes a gente cria, principalmente quem tem mente ansiosa, tô falando de mim, né? Às vezes a gente cria um negócio de outro mundo. Quando eu estava pensando se eu ia ou não fazer a aula, eu fiquei pensando assim, me matricular no curso, eu fiquei pensando assim, peraí, mas tem os meninos, eles não vão me dar sossego para assistir às aulas. Mas aí como é que eu vou fazer? Eu não tenho espelho, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, peraí, calma. A Babi está na casa dela. Eu consigo ver que ela tem um sofá, que ela tem uma televisão e ela tem um tapetinho do sofá e televisão. Por que eu não posso fazer aqui no meu quarto essa aula? E aí eu vi todas as suas alunas postando fotos e vídeos dos lugares assim comuns da casa dela. Então isso traz a ideia assim mesmo de que nós podemos fazer em qualquer lugar, né? O professor Hermógenes não praticava no banheiro.
Então a gente pode fazer com ou sem tapetinho. Depois eu comprei meu tapetinho lindo, maravilhoso. Hoje ele é meu melhor amigo. Mas assim, isso, aos poucos a gente vai adquirindo, né? É engraçado, eu falo que a gente, antes de entrar no mundo do yoga, entender o yoga, a gente nem nota as historinhas que a gente conta na nossa mente para justificar algo, né? Então a gente começa a criar os nossos próprios impedimentos. Então é quase que tipo assim, eu tô com medo, então deixa eu ver o que eu posso inventar para justificar a minha não ação. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, e é o que eu tento fazer com vocês nessas aulas da semana, é do tipo, chega de desculpas. Na verdade, a gente tem que criar histórias para justificar o tanto que a gente pode. É o que você fez. Fala assim, não, peraí, ela tem um sofá, eu também tenho. Ela tá na casa dela, eu também tô. Não, aquela ali parece comigo. Não, ela é uma pessoa normal, eu também posso. E é isso, né? Então a gente tem que mudar justamente isso, ao invés de ficar repetindo. Por que a nossa live é hashtag eu consigo, que é o nosso desafio no grupo? Porque a gente tem que mudar essa mentalidade do eu não consigo e tentar justificar isso, porque a gente sempre vai achar uma maneira de justificar. Por exemplo, agora eu tô apertada. A Bianca pediu emprestado dinheiro para o irmão dela. Ela falou, olha, é questão de saúde, eu preciso disso para cuidar da minha saúde. Você me empresta e depois eu dou um jeito de te devolver. Então, se a gente quer, quando a gente decide, acredita que a gente consegue, que a gente pode, a gente vai atrás das soluções, né? Exatamente. E assim, Babi, é um investimento para a vida, sabe? É um investimento para a vida. Antes de me matricular no curso, eu não sou uma pessoa impulsiva, de maneira alguma. Eu analiso muito, sou muito mineira. Sou desconfiada, e depois eu analiso, aí depois, não, vou fazer. Então, a partir do momento que eu decidi que eu ia fazer, eu tinha certeza do que eu estava fazendo, né? Então, assim, me perdi na fala aqui. Mas é um investimento para a vida, é isso que eu quis dizer. Então, depois, quando a gente se matricula e que a gente começa a praticar, e eu, na altura que eu tô, já estou no início do segundo, estou começando o segundo ciclo, né? Já estou na sexta aula do segundo ciclo, a gente pensa assim, gente, isso vale muito mais do que o valor que eu paguei no curso, vale muito mais, porque a gente muda uma coisa importantíssima, principalmente para quem é ansioso, a gente muda o nosso mindset. Se você muda o seu mindset, a sua vida abre uma janela assim, ó. É impressionante. Impressionante. Tudo é mudança. Então, assim, é aquela questão, assim, como você fala com a gente, né? A gente tem altos e baixos. Quando você começa a praticar o yoga, os baixos não são tão baixos mais. Eles vão existir, não é uma varinha mágica que vai dar um plim e acabou a ansiedade. Não. Você vai ter altos e baixos, mas os seus baixos vão ser muito menos baixos. E eu vejo isso no meu dia a dia. E o meu primeiro termômetro é o tratamento com os meus filhos, assim. Coisas que me deixavam muito mais explosiva não me deixam mais. Eu consigo contornar. Eu ainda tenho um toque de ansiedade? Tenho um toque de nervosismo? Tenho, mas nossa, não chega nem aos pés do que era antes. E você já sabe o que fazer para controlar, né? Exatamente, já sei o que fazer. Nem que seja, peraí, dá licença, deixa eu ali fazer uma respiração. Aí você volta. Não, voltei. Exato. Assim, impressionante. É impressionante. Porque antes a gente aprender as técnicas, o que acontece? A gente fica perdido e começa a ficar cada vez mais ansiosa, porque você não sabe o que fazer, aquele sentimento vai aumentando, né? Até exatamente. Que explode mesmo. Não, eu era desse tipo, assim, eu ficava ansiosa com a minha ansiedade. E assim, era uma panela que era. Eu me culpava, é sério. Eu ficava me culpando. Gente, eu tô ansiosa, eu tô nervosa, eu não posso ficar assim. Aí quanto mais eu pensava, mais ansiosa eu ficava. E é uma panela de pressão, né? Essa história. É impressionante. E aí vem pro corpo, né? Isso, vem pro corpo. É o corpo gritando, né? Exatamente. E aí a gente vai e gasta com remédio, gasta com médico, gasta com exame. E na hora que é para investir na saúde, para não ter esses gastos, a gente trava, né? Exatamente. Voltou.
Oi, voltou? Ah. E eu acho uma coisa muito legal da gente falar é que a gente vai ter um segundo desafio essa semana, quarta-feira. Vamos dar spoiler aí, mas que você usou as dificuldades como um diagnóstico para entender e falar assim, que isso, eu preciso disso agora, não dá mais. Foi isso Você mesmo. usou todas as dificuldades para te impulsionar para melhorar, ao invés de usar aquelas dificuldades para te bloquear, porque senão você ia continuar do jeito que você estava e provavelmente piorando, né? E aí uma coisa interessantíssima, Babi, nessa fala sua aí, né? Nesse momento que eu falei assim, gente, eu tô muito... A coisa tá muito difícil pro meu lado, né? Assim, eu tô com muita dor. E aí, o que que me veio? Um medo muito grande de começar a fazer aulas online e eu fazer posturas erradas. Porque sempre nas minhas práticas, minhas atividades físicas, quem me orientava era muito bem, tinha muito cuidado, tinha muita cautela por essa questão na coluna, né? Que eu podia agravar o meu problema. Não poderia fazer posturas erradas. E aí eu fiquei pensando, será? Como que vai ser isso? Aula online, se eu fizer postura errada. Mas assim, todo o processo, né? E toda a sua fala e a fala das alunas me trouxe uma segurança tão grande, né? Que eu sabia que ia dar certo, né? Que eu ia conseguir, que eu ia estar bem assistida. E realmente foi. Assim, foi, não tem erro, né? Não tem problema algum. Tudo que a gente precisa, você tá lá pronta para ajudar, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, isso aí, quem estiver preocupado com isso, pessoal, não precisa se preocupar de jeito nenhum. A assistência da Babi é nota 1000. E tudo isso porque eu passei, assim, exatamente, a minha história é exatamente com a sua, né? Então, eu passei por tudo que vocês passaram. E eu tive todas as dificuldades de não ter alguém para me ajudar, de não saber se eu estava fazendo as posturas certas. Então, eu fui encontrando, estudando maneiras de como eu poderia resolver isso, e é o que eu trago para vocês hoje, né? Porque eu passei por tudo isso, então eu sei. As meninas brincam, às vezes elas estão lá com o ombro assim, e eu falo no vídeo, né? Afasto os ombros das orelhas. Ela fala, gente, a Babi tá aqui me olhando. Porque eu sei. E a respiração, gente. Não, e gente, aí quando você fala da respiração, né? A respiração para te trazer para o momento presente. Você fala, opa, realmente, a respiração traz a gente para o momento presente. E a gente tem que se vigiar com relação a isso também, né? É realmente muito interessante. Quando vocês entram, eu falo, primeiro vamos aprender a respirar e lembrar que a gente respira, né? Depois a gente segue, né? E eu acho uma coisa muito legal também é a força do grupo. Eu vejo uma ajudando a outra, às vezes eu fico lá quietinha, só olhando. Uma, ai, hoje eu tô desanimada. Aí a outra, não, vamos lá, vamos juntas. Aí a outra, ai, agora eu animei, vamos lá. E o grupo tem uma força muito grande. Isso ajuda muito igual você falou, não sabia se ia continuar, né? Seguir um ritmo. O grupo ajuda com que a gente também não procrastine, né? Que a gente siga ali. Exatamente, porque acaba que a gente, todo dia, né, vira mais um hábito que a gente tem. Além de fazer a prática diária, né, se torna um hábito também dar uma olhadinha no grupo, olhar o que as meninas estão fazendo, né, as posturas, as fotos, né, a gente fala, não, que legal, olha a evolução, aí você fica se comparando também. Não que seja, como você disse, né, não é uma disputa de asanas, de maneira alguma, mas está todo mundo lá se ajudando, isso é muito bacana. É muito legal. Torcendo, né? Um pelo outro. Ô, Vê, eu te falei que ia ser só 30 minutinhos. Vou te liberar para os seus filhotes também. Mas queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está participando aí dessa semana de yoga para a ansiedade, que está perdido muitas vezes, né? Com a ansiedade aflorada e que acha que não consegue praticar o yoga, que o yoga não é para ela, né? Olha, a minha mensagem é assim, pessoal, não tenham dúvidas, não tenham dúvidas, não tem
Primeiro, que travou? Oi? Oi, Babi? Oi. Travou. Voltou? Voltou? Voltou. Tá. Voltou. Essa questão da limitação física, ela não pode ser um impedimento de maneira alguma. Primeiro porque a yoga não é uma conquista só física, ela é uma conquista física e uma conquista mental. Mais mental, eu acho que o mental, claro que os dois estão caminhando juntos, mas o mental, ele te liberta de tanta coisa que você começa a perceber que o físico, ele vai no seu tempo. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu quero passar. Não se preocupe com as posturas físicas, elas vão acontecer. Quem não começou a prática, quem nunca praticou, e aí eu falo por mim, não tem condição de mensurar isso, porque ainda não começou a praticar. À medida que a gente começa, é que a gente vai ver o que a gente é capaz. A gente não tem como mensurar o que a gente é capaz se a gente não começou a fazer. Então, assim, acreditem em vocês. Eu acreditei em mim, não me arrependi. Hoje eu consigo colher os frutos desses 36 dias de prática. Não quero parar nunca mais mesmo. Isso é para minha vida mental e para minha vida física. Então, pessoal, não percam tempo. Não vai ter dinheiro que pague os benefícios que vocês vão conseguir com o yoga. Muito obrigada. E como diz a Cleide, ela falou no vídeo dela lá no grupo, que venham 365 dias com yoga, né? Que venham vários ciclos de prática. Isso aí. Muito obrigada. Adorei o nosso papo aqui hoje. Eu te agradeço por disponibilizar esse tempo aí para dar força para a gente ajudar mais pessoas e o mais importante, mostrar que é possível para todo mundo, basta querer, né? Isso mesmo. Você falou uma coisa muito importante aí, é mostrar para as pessoas, né? Eu acho que a grande fala é essa, assim, mostrar para as pessoas que é muito bom, gente, é muito bom. Muito bom mesmo, é um caminho muito bom. Obrigada, Babi. Obrigada pela oportunidade, obrigada por tudo. Obrigada a você. Nos vemos ainda essa semana no nosso encontro. Sim. Então, um beijo boa noite. E boa noite para você. Boa noite, pessoal.